Olá, minha gente. Olá, gente. Graça e paz, Deus abençoe. Todos bem? Sejam bem-vindos. José Márcio, Vitória Rodrigues. Vamos lá. Deus abençoe Antônio Alcides, Joana Gomes lá em Guanambi. Vamos ver aí as pessoas chegando. Larissa no Instagram. Deixa eu ver aqui. Vou aguardar vocês chegarem. Me digam aí como está a iluminação, por favor, se está tudo legal. Emílio Bazani, bom dia. Está melhor, Bazani? Deus abençoe. Josimara. Pastor João. Silene Francelina, Jéssica Ricardo, Pastor Túlio, Pastor João Paz. Muito bem. Vamos ver aí, Deus Eu Família, Eduardo, Jarilda, Crisan, Elio Crisan. Chegamos para o nosso encontro de todo dia, meio-dia. Eu quero conversar um pouco com vocês. Já estou com a Bíblia na mão. Se você tiver a sua e condição de acessá-la, pegue. Desculpa. Caneta e papel também. Tá bom? Vamos ler algumas coisas aqui que são interessantes e que eu quero compartilhar com vocês à luz das Sagradas Escrituras para compreensão, né? Deixa eu ver aqui já alinhando aqui os textos, porque nós vamos conversar um pouco. Deixa eu pegar aqui meu Moçambique, Angola, Itanhaém, São Paulo, Manaus, Bonifácio, São Paulo. Vamos ver onde as pessoas estão. Vamos lá. Deus abençoe. Capitão Poço, no Pará. Eu estarei no Pará nos próximos dias aí em Belém, se Deus quiser. Paula, na Alemanha. Porto Velho, Rondônia, né? Cascavel, São Paulo. Taquari, no Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amazonas, Grajaú, São Paulo. Deus abençoe. Pega o link da live e manda para algumas pessoas aí, gente. Pastor Valdinei, eu acabei de anotar seu nome aqui para eu lembrar de lhe retornar após a aula, viu? Acabei de anotar seu nome aqui. Vamos lá. Manda o link dessa aula para algumas pessoas. Eu esqueci de pegar uma xícara, então vocês vão, por favor, me perdoar. E eu vou tomar água aqui na garrafinha, tá? Não me tenham por mal educado, por favor. A intenção não é abusar, tá? Vamos lá, manda o link da aula para alguém, convida algumas pessoas para estarem aqui com a gente, tá? Temos coisas boas para aprender juntos. Todo dia, meio-dia, nós conversamos. Brasília, no mês de agosto, salvo engano, dia 17, na Igreja Batista Shalom. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
né? Vamos lá. Muito bem, deixa eu falar com vocês. Eu desenvolvi um programa de estudo da Bíblia, ao qual nós demos o nome Mentoria Bíblica. A mentoria bíblica é basicamente isto que a gente faz nas aulas de meio-dia, porém de forma mais sistematizada, mais ampla, obviamente, e tratando de maneira mais literária da estrutura da Bíblia enquanto livro. Então, nós estudamos semanalmente cada livro da Bíblia, livro por livro. Mas não é só isso. Eu estudo a estrutura literária do livro, as divisões literárias do livro. Depois nós fazemos a mesma coisa com o capítulo, cada capítulo do livro. E depois a gente faz um resumo e um esboço de cada capítulo. Entende? Agora, observe uma coisa. Na mentoria bíblica, a gente estuda, por exemplo, o contexto em que o livro foi escrito, o cenário que o profeta, que o escritor vivia, a época, para que você tenha a condição de fazer uma análise mais realista daquilo que está sendo tratado naquele livro sagrado, tá? O Hudson Maink aqui, por exemplo, está informando que a mentoria está sendo um divisor de águas na sua vida, e eu não posso negar para vocês que na minha também, porque eu estou me surpreendendo com muita coisa que eu tenho descoberto. E olha, alguém colocou aqui, estou aprendendo muito, são maravilhosas, obrigado por esses ensinamentos. E olha que eu estudo a Bíblia há 30 e X anos, tá? Eu fiz 2 bacharelados em teologia, eu fiz 2 mestrados em teologia, eu fiz outros cursos paralelos de aperfeiçoamento, de doutrinas fundamentais e tal. E a mentoria bíblica abriu a minha visão justamente para essa questão da estrutura literária dos livros. As nossas inscrições estão abertas e elas não vão permanecer abertas por muito tempo. O valor de investimento para a mentoria bíblica completa é de R$ 1.497. R$ 1.497. Mas nós decidimos, nessa primeira semana, dar um desconto de quase 50%. Está ficando por R$ 797, tá? R$ 797 que você pode pagar em 12 parcelas de R$ 79,70. 12 parcelas de R$ 79,70 no cartão ou à vista pelo Pix. Então, se você estiver comigo pelo Instagram, você digita nos comentários a palavra mentoria. Digita nos comentários a palavra mentoria se você estiver no Instagram. Se você estiver no YouTube ou no Facebook, você clica no link que está subindo aí, tá? Que você vai ter acesso imediato. No Instagram, você digita mentoria e recebe o link no seu direct, tá? O Igor Lourenço, o tradutor, alterou seu texto aí, tá? Ficou monitoria. E é mentoria. Corrige aí, por favor, que dá certo, tá bom? Então, quem está no Instagram, digita a palavra mentoria, nossa equipe vai lhe atender, vai lhe orientar, vai fazer o passo a passo, vai esclarecer algumas coisas que, porventura, você não tenha entendido, e nós vamos estudar a Bíblia juntos, tá bom? Se inscreve agora, que você já tem acesso a aulas extraordinárias. As aulas são ao vivo, e aquelas aulas que já aconteceram estão gravadas e disponíveis na plataforma, tá bom? Então, você tem acesso aí contínuo na hora que você quiser, desejar. Segunda-feira passada, por exemplo, eu não consegui ter aula porque
deu um problema na minha conexão na igreja. Então, agora à tarde, eu vou gravar a aula que seria segunda passada e os alunos terão acesso a ela agora à noite. Pastor Ibrahim está perguntando duração. Bom, Pastor Ibrahim, eu já perdi esse controle. Na verdade, a previsão é que o curso duraria 1 ano e 3 meses. Nós fizemos um ano em fevereiro, né? E ainda estamos no profeta Miqueias. Estamos estudando agora os profetas de Judá, do reino de Judá. Ainda vamos estudar os profetas, estamos estudando os profetas do pré-cativeiro, vamos estudar os profetas do cativeiro, depois os profetas do pós-cativeiro, só então nós vamos estudar os livros poéticos e depois migramos para o Novo Testamento. Então eu acredito que ainda vamos aí até fevereiro, muito possivelmente, vai dar uma média de 2 anos o curso, tá bom? Vamos lá, gente. Deixa eu ler alguns textos aqui para a gente conversar. A irmã Gracinha falou, não entendo. O que, irmã Gracinha? Me ajude a explicar se for algo que eu possa ajudar. Muito bem. Pastor Cícero, sim, às vezes temos a oportunidade de fazer aconselhamento para líderes. É verdade, e todos os dias tem aula ao vivo, tá? Inclusive, essas aulas de todo dia, meio-dia, não ficam aqui disponíveis, tá? Elas vão lá para a comunidade bíblica Teleios. E aí os alunos da mentoria têm acesso a essas aulas de todo dia, meio-dia. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 8, diz assim, ó. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? Anota esse texto, tá? Vex Gamer, lá no Amazonas, Deus abençoe. Vem para Mateus. Excomungado é uma expressão cuja raiz é extraído da comunhão. Foi uma prática muito comum da Igreja Católica na Idade Média, por sinal, e que em algumas regiões ainda se pratica, que é quando o indivíduo é excluído do direito de participar da hóstia, né, dos direitos religiosos. Passou a ser visto como uma palavra de maldição, né? Como se a pessoa tivesse sido expurgada, expulsa do ambiente. Mateus capítulo 5, versículo 15, diz assim, não, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. E um outro texto que você pode utilizar é o de Mateus, capítulo 25, versículo 8, a parábola das 10 virgens, quando nós encontramos as virgens com lamparinas. Vamos entender um pouco esse cenário? Olha que é muito interessante quando você lê o texto e consegue entender o cenário do texto para uma aplicação prática. Nos tempos bíblicos, como eu disse ontem, as casas hebraicas eram normalmente muito pequenas e também eram muito escuras, tá? Porque as janelas eram poucas, eram pequenas e normalmente eram localizadas na parte superior, no alto das paredes. O modo que as pessoas tinham de iluminar a casa era geralmente através da luz do fogão
lampiões ou lamparinas, visto que naquela época não havia velas. Portanto, quando você ler na Bíblia a expressão lâmpada, você deve lembrar que se trata de pequenas tigelas onde se colocava azeite, tá? Até a borda, se colocava um pavio, que era geralmente feito de algodão ou de linho, e acendia o fogo, tá? Quem está no Instagram, digita a palavra mentoria. Quem está no YouTube e no Facebook, clica no link que está subindo aí. Então, se colocava o pavio, feito de algodão ou de linho, acendia o fogo, aquela era a lâmpada. As lâmpadas mais simples começaram a surgir, as lâmpadas de barro, outras posteriormente mais sofisticadas, feitas de bronze ou de metal. Algumas delas, das famílias mais abastadas, eram adornadas com desenhos para terem formatos de animais, né? Os judeus normalmente não utilizavam lâmpadas com formatos de figuras de animais ou de pessoas, justamente porque eles tinham muito acesa na memória a questão da idolatria, que havia resultado no desterro das 10 tribos e no cativeiro de Babilônia. Então, os judeus, a partir do cativeiro de Babilônia, se tornou muito precavido com qualquer possibilidade de manifestação que pudesse se constituir idolatria, tá certo? Mas eles utilizavam lâmpadas de barro, de bronze, de ferro, com o canudo, o pavio, para iluminar a casa. Mesmo que fosse durante o dia, as casas eram tão escuras que, diz o historiador no Manual dos Costumes dos Tempos Bíblicos, era preciso haver sempre algo aceso na casa, porque além das casas serem escuras, o azeite era barato. Também se deixava sempre uma lâmpada acesa, porque era difícil obter o fogo, acender o fogo. Então se mantinha sempre alguma coisa acesa, pois no momento que se precisava de fogo, já tinha ali algo que era o ponto de partida. Quando Jesus conta a parábola da dracma perdida, de Lucas, capítulo de número 15, versículo 8, as pessoas da época entenderam muito facilmente o fato de aquela mulher ter que pegar uma candeia para procurar uma moeda dentro de casa. Não era uma tarefa difícil de compreender, porque era por meio do auxílio da luz que se costumava procurar objetos dentro de casa, mesmo que fosse durante o dia. Por outro lado, Jesus vai em Mateus capítulo 5, versículo 15, e diz que uma lâmpada não deveria ser acesa e colocada debaixo do velador, né? Debaixo do alqueire, mas no velador. Nas casas, nos dias de Jesus, já havia os pequenos veladores, tanto na área interna quanto na área externa da casa, que eram pequenas prateleiras onde se colocavam essas conchas com o pavio aceso para que o ambiente fosse iluminado. Quando você lê o texto, você precisa ter essa visão para compreender do que Jesus está falando. Quer ver um outro exemplo? Salmo 110, versículo 1. Quer ver? Salmo 110, versículo 1. Diz assim, ó: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que é escabelo? Me diz aí o que é escabelo. Você que sabe, compartilha aí comigo.
Vamos lá. Enquanto você clica aí no link para se inscrever na mentoria, enquanto você que está no Instagram digita a palavra mentoria, me diz aí o que é escabelo. É onde coloca os pés. Bom, são os inimigos. Um pequeno banco está próximo, né? Como as casas eram pequenas, e eu já disse isso algumas vezes, não havia mobília, não havia móveis como nós conhecemos hoje. Não havia mesas. Já havia mesas nos dias de Jesus e cadeiras, mas apenas as pessoas, as famílias abastadas, tinham mesas e cadeiras. E normalmente a mesa não era tão alta como hoje. Ela era um pouco mais baixa. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus serviu a ceia num cenáculo, numa sala mobiliada, aquela mobília que se refere muito basicamente é uma mesa com as cadeiras ou bancos nas suas laterais. Então, havia nas casas uma espécie de baú, um baú pequeno, tipo um criado mudo com tampa, tá? Onde as pessoas guardavam as suas coisas. Aquele baú com tampa também servia no momento que o dono da casa ia, por exemplo, calçar o sapato. Então, ele colocava o pé em cima daquele baú para facilitar o manuseio do sapato e tal. Ou no momento que ele chegava em casa e, para descansar, sentava ao chão, normalmente, e colocava os pés em cima do baú, do escabelo. Do escabelo. Então, escabelo dos teus pés, literalmente, é um baú. Eu vou colocar os teus inimigos abaixo dos teus pés, lugar onde você vai descansar os teus pés. É isso que o Senhor está basicamente falando quando ele faz uma promessa no Salmo de número 110, versículo de número 1. Tá? Porque às vezes o pregador, com a melhor das intenções, desculpa, deixa eu carregar aqui o. Às vezes o pregador, com a melhor das intenções, vai fazer a aplicação e termina fazendo de forma equivocada. Porque eu já vi o pregador dizendo que o escabelo dos pés é o solado do sapato, né? Eu já vi o pregador falando que o escabelo são os inimigos e tal. Então, escabelo, é assim que escreve, a Cris perguntou aí, é um baú onde guardavam coisas da própria casa, da própria família, e que também servia para colocar os pés na hora de calçar o sapato, na hora de descansar os pés, coisas desse tipo, tá bom? Compreensão importante. Vou te dizer mais uma coisa aqui. Já falei ontem da circuncisão. Clica no link que está subindo aí. Clica no link que está subindo aí. E você que está no Instagram, digita a palavra mentoria. Não, escabelo não é igual inimigos. Não é. Escabelo é um baú onde se guardavam os itens da casa. Vamos falar de um criado mudo, tá? Onde você guarda as coisas da família e como eu disse, o camarada, na hora que ia calçar o sapato, descansava os pés, colocava em cima do escabelo. Então, quando o Senhor está dizendo, vou colocar os teus inimigos por escabelos dos seus pés, o lugar onde você vai descansar os teus pés. Entendeu? Vamos lá. Gênesis capítulo 24, versículo 2. Vamos para a Bíblia.
Gênesis 24:2. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe a tua mão debaixo da minha coxa. Olha só. Vamos também para Gênesis 47, 29 a 31. Gênesis 47, 29 a 31. Diz assim, ó. Assim habitou Israel na terra do Egito, Israel aqui é Jacó, tá? Na terra de Gósen, e nela adquiriram propriedades, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de modo que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Quando se aproximava o tempo da morte de Israel, chamou ele a José, seu filho, e lhe disse, se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e de verdade, rogo-te que não me enterres no Egito. Mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. Respondeu José, farei conforme a tua palavra. E Jacó disse, jura-me, e ele jurou. Então Jacó inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Que gesto é esse de colocar a mão debaixo da coxa? Tanto Eliezer é convidado a fazer esse juramento com Abraão, quando ele vai buscar uma noiva para Isaque, quanto José é compungido a fazê-lo com o seu pai Jacó, quando o seu pai está perto de morrer e exige dele uma postura de garantia de que seria sepultado na terra dos seus pais. Primeiro, colocar a mão debaixo da coxa é sinal de obediência irrestrita, obediência irrevogável. É sinal de submissão. Por isso que quando o anjo toca em Jacó, toca na juntura da coxa. Jacó, a partir dali, tornou-se completamente dependente de Deus. Mas o ato de colocar a mão sob a coxa não era necessariamente sobre a perna, era sobre a região da virilha, sobre a região da fertilidade. Era uma forma de dizer, se eu não cumprir o meu voto, Deus cobre isso da minha descendência. Deus não me faça pai de filhos. Deus não me faça ter posteridade. Não é prosperidade, posteridade. Entende? O sentido do texto. Então, muitas vezes a gente lê o texto a diferença é que a gente lê o texto, muitas vezes, e não consegue discernir a seriedade do ato que está sendo praticado. Para nós ocidentais, é um simples colocar a mão sobre a coxa. Para o oriental, não. É o colocar a mão na região da fertilidade, da produção, na região da virilha, tá? Na região da virilha, e literalmente era uma forma de declarar: Deus não me dê descendentes se eu não cumprir aquilo que estou te prometendo aqui. Entende? Compreendido? É muito interessante esses detalhes, essas curiosidades, esses tesouros das Sagradas Escrituras. Vou citar mais 2 textos e a gente encerra, porque já tem aí 30 minutos de aula. Pastor, eu carrego pecados dos meus antepassados à luz das Sagradas Escrituras? Não. Tá bom? Você que deseja fazer a mentoria bíblica comigo,
Viena, Deus abençoe. Na mentoria bíblica, nós estudamos a Bíblia livro por livro. Fazemos uma análise panorâmica do livro, data, época, contexto, origem do seu escritor e tal. E depois a gente faz um resumo de cada capítulo, as divisões literárias de cada capítulo e o esboço de cada capítulo. Detalhe, você recebe essas aulas em PDF. Então, clica no link que está subindo aí no YouTube e no Facebook, e você que está no Instagram, digita a palavra mentoria. Mentoria. E se inscreva, porque as inscrições não vão permanecer abertas por muito tempo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Gênesis 37 e 34. Gênesis 37, versículo 34. Diz assim: Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou seu filho por muitos dias. O significado, o sentido literal de rasgar as vestes era lamento, luto, tristeza. Existem 28 casos de alguém rasgando as vestes na Bíblia Sagrada. Entretanto, pode, Igor, se eu tiver resposta, em Levítico capítulo 10, versículo 6, ficou estabelecido que os sacerdotes não podiam rasgar as suas vestes. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrirás as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. O sacerdote era proibido de rasgar as vestes. Então, em Mateus capítulo 26, versículo 5, quando o sacerdote, fazendo o julgamento com base na lei mosaica de Jesus, e ele rasga as suas vestes, primeiro, ele está quebrando um mandamento da lei. Por que ele está quebrando? Porque o julgamento de Jesus já era uma quebra do código da lei mosaica. Então, o sacerdote está dizendo ali que ele está disposto a rasgar a lei, mas ele vai cumprir a sua vontade de condenar aquele homem. Havia uma série de regras que acompanhavam o rasgar das vestes e que o sacerdote não estava incluso nessa lista. Então, quando Caifás rasga as suas vestes, o ato é muito sério. Ele está pegando o código da lei mosaica e rasgando para cumprir o seu plano de executar o Nazareno. Tá bom? É muito interessante. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Caminho de um sábado. Atos 1:12. Caminho de um sábado. Não é rasgar uma Bíblia. Era rasgar o código da lei, a legislação, a Constituição. Tá? Atos 1:12 diz que eles foram caminho de um sábado. O caminho de um sábado era o caminho ou a distância permitida pela lei para o judeu percorrer num dia de sábado. Que essa distância ia da extremidade do arraial à outra extremidade entre as tribos, ou seja, da extremidade ao tabernáculo. Equivalia a aproximadamente 1.200 metros. Ou seja,
Esta era a distância que o judeu podia percorrer no dia do sábado, no máximo 1.200 metros de distância. Então, quando a Bíblia usa a expressão caminho de um sábado, está falando de um trajeto de aproximadamente 1 quilômetro e 200 metros, no máximo. Tá bom? Entende? Teve gente que pediu para eu repetir aí a questão do rasgar as vestes. Não dá para eu repetir, gente. Presta atenção, presta atenção. Depois você assiste novamente, tá? Cinza sobre a cabeça, sinônimo de luto, de tristeza exacerbada, de lamento, tá? Por brasas sobre a cabeça do inimigo, como diz em Mateus, Provérbios 25, 21. Provérbios 25, 21. E aí Paulo responde, Paulo repete em Romanos capítulo 12, versículo 20. O que é pôr brasa sobre a cabeça do inimigo? É uma referência clara às leis levíticas, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo, incluindo o incensário cheio de brasas. A expiação satisfazia a justiça de Deus, promovendo a reconciliação do homem. E o sacerdote carregava o incensário sobre a cabeça, aquilo esquentava. Ele carregava sobre a cabeça até o local onde seria despejado. Então, colocar brasas sobre a cabeça do teu inimigo é uma forma de declarar algo que vai incomodar a sua consciência. Entende? Muito importante entender, compreender. Normalmente, gente, quando alguém perguntou se colocar cinzas sobre a cabeça é o mesmo que rasgar as vestes. O rasgar as vestes era uma expressão de tristeza e protesto, tá? Colocar cinza sobre a cabeça vinha normalmente acompanhado de vestir panos de saco, que era uma expressão de tristeza e arrependimento, e luto, e amargura de alma, tá? Então, está relacionado ao contexto no qual o ato está sendo praticado, ok? Então, o cinza sobre a cabeça vem acompanhado normalmente da veste de pano e saco, que dá a ideia de tristeza e arrependimento, decisão de mudar de vida, expressão de humilhação. Já o rasgar as vestes está mais para a expressão de indignação do que de humilhação. Entende? A mentoria está com as vagas abertas, Marcelo. O link está subindo aí. Você pode clicar no link agora. Quem está no Instagram pode digitar a palavra mentoria. Mentoria. Se inscreve agora. Você pode fazer o seu investimento em 12 parcelas. Pastor, mas eu não posso esse mês. Clica no link. Lá no link você pede para falar com o suporte, que o suporte vê a possibilidade de lhe orientar, tá? De lhe ajudar, de lhe direcionar para dar certo. Tá bom? Muito bem. Teria muitas outras coisas que nós poderíamos falar, que são tesouros escondidos nos versículos bíblicos e que são extraordinários, tá? Eu vou citar um mais e a gente conclui. Salmo 23, a gente lê isso quase todo dia. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.
unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Havia no Antigo Testamento, lá na Torá, sobretudo, a previsão para os crimes de sangue. E Deus mandou construir. Se você não quer dividir, Estúdio Dalva, faz à vista pelo Pix ou direto no cartão. É só você digitar a palavra mentoria e vai te dar as opções, tá bom? Veja só, o Deus estabeleceu 6 cidades de refúgio. Essas cidades estavam distribuídas no território de Israel, mais ou menos da mesma distância de onde quer que o indivíduo partisse. Quando ele, vou anotar essa referência aí, tá? Léa Barbosa, Lucas 22:41. Vamos lá. Quando o camarada cometia um crime de sangue, a família da vítima tinha permissão para vingar o sangue que fora derramado. Então, aquele que cometera o crime tinha que fugir para uma cidade de refúgio. Ela era coordenada pelos levitas, porque os levitas não eram tocadores e cantores, não apenas. Na verdade, eles vêm se tornar tocadores e cantores nos dias de Davi. Antes, eles eram juízes, médicos, tá? Eram quem julgavam as situações de Israel, eram quem examinavam os enfermos para saber se eles deviam viver quarentena, se não, se era lepra, se era outra enfermidade da epiderme. Entende? Então, o criminoso tinha que fugir para uma cidade de refúgio. Mas o vingador vem atrás, quer pegá-lo. Se o cidadão que está fugindo percebesse que não ia dar tempo de chegar na cidade de refúgio, ele poderia se refugiar na casa que estivesse à beira do caminho. E o vingador de sangue não poderia entrar para tirá-lo de lá. É o dono da casa quem determina se aquele fugitivo vai virar seu hóspede ou se vai ser expulso. Então havia uma tradição, eu não tenho um copo aqui, meu Deus do céu. Havia uma tradição, quando o camarada entrava, que o dono da casa ouvia a sua história resumida para crer ou não nele, tá? Então o dono da casa lhe servia um cálice com vinho. Se o cálice viesse pela metade, o dono da casa estava dizendo: bebe e vai embora. Não posso te refugiar. Se o cálice viesse transbordando, meu cálice transborda, o dono da casa estava dizendo: pode ficar aqui, até que você esteja em segurança para seguir a sua viagem. Então, quando o salmista diz: o meu cálice transborda, ele está dizendo: na tua presença, eu tenho segurança, eu tenho refúgio, eu tenho habitação, ainda que os meus inimigos estejam me perseguindo. Aí ele diz: preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Enquanto isso, o dono da casa, o camarada está ali, o dono da casa ia preparar um banquete, um almoço, uma refeição para que aquele cidadão se alimentasse. E como eu disse na aula de ontem, a refeição normalmente era no telhado da casa. Então, o perseguidor está lá fora, sentindo o cheiro de carneiro assado, de cordeiro assado, porque a fumaça está subindo. É nisso que o salmista diz: preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Na tua casa eu encontro refúgio, segurança, nutrição, alimento, e os meus perseguidores percebem que o Senhor está me dando banquete, o Senhor me refugiou, o Senhor me guardou. Entende? É linda demais a Bíblia. Se inscreve na Mentoria Bíblica, digita aí mentoria no Instagram
E você que está no YouTube e no Facebook, clica no link, nós vamos encerrar agora, tem 45 minutos de aula e eu falei que ia encerrar com 29. Tá bom? Clica aí, digita aí. Vamos lá. Digita aí. Vamos lá. Qual a melhor Bíblia para estudo? Está me perguntando aqui a Novaes Ivete. Ô, Ivete, eu não gosto de acreditar que exista a melhor Bíblia para estudo. Eu gosto de entender que cada uma delas cumpre um propósito, tem uma proposta, entende? Então adquira uma, depois adquira outra, depois adquira outra. Se eu for lhe sugerir para começar, eu vou lhe sugerir, por exemplo, se você está querendo uma Bíblia de estudo para te dar explicações simples sobre os versículos, a Bíblia de Estudo Pentecostal é uma delas. Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você quiser, além de uma explicação simples de cada versículo, a sugestão de referências que vão te levar para outros textos que estejam relacionados com aquele, Bíblia de Estudo, Bíblia de Referência Thompson. Quase ninguém fala mais nela, mas ela, para mim, é assim, muito, muito esplêndida. Entende? Pastor, me responde, eu não vi Aparecida. Qual foi a sua pergunta? Eu preciso que vocês me entendam que os comentários vão subindo e eu não consigo acompanhar comentário por comentário, senão eu não comento o que eu estou comentando, tá bom? Muito bem, gente. Deus abençoe vocês. Deus guarde vocês. Uma boa tarde na doce paz. Tá? O Senhor guarde vocês debaixo do sangue de Jesus. O Senhor é pré ou pró-tribulacionista? Bom, pró indica que eu sou a favor da grande tribulação. Eu entendi. O seu corretor lhe bagunçou aí. A pergunta é se eu sou pré ou pós-tribulacionista. Tá? Eu creio no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tá bom? Deus abençoe. Deus guarde vocês. Fiquem com Deus e uma tarde de paz. Vou dar mais 30 segundos para você clicar no link agora da mentoria bíblica. Para você que está no Instagram, digitar a palavra mentoria. Mentoria. Vai lá.